É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje eu trouxe meu marido, Márcio Miura, e eu coloquei ali na descrição, ele é doutor e pós-doutor, ele é mestre, doutor e pós-doutor em administração e marketing. Isso explica, para quem conhece um pouco da minha história, todas essas coisas que eu vou falando sobre administração, porque tem gente em casa que, na verdade, no começo fica cutucando, mas depois a gente começa a fazer desse limão uma limonada e fazer disso uma coisa mais interessante. Aqui, a gente vai explicar esse tal de conceito de cocriação de valor para conseguir entender de onde vem algumas coisas que eu faço do Periodiária. Obviamente, vocês vão conseguir entender de onde vem isso, vão poder fazer perguntas também, e acho que seria bem rico compartilhar essa live com quem vocês conhecem, com as pessoas da equipe, porque ao invés de ficar dando diquinha, essa é uma live de fundamento, porque a gente tem aqui alguém da administração mesmo para falar assim, de onde vêm as dicas. Todas as dicas vêm dos fundamentos. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Então, eu vou pedir para o Márcio se apresentar. Então, conta essa história, de onde veio essa cocriação de valor. Bom, a questão da cocriação de valor, né, ela veio ainda da época do meu doutorado, né? Eu precisava, como quase todo doutorando, mestrando, né, tem aquele período de pensar, e agora, né, que tema que eu vou fazer, né, o que eu vou trabalhar, e dentro das buscas, né, dentro da literatura, né, me veio um conceito novo, né, que estava lá de cocriação de valor. Mas era novo na época? Era novo, já na época, era muito pouco estudado, né? Era um conceito bastante novo, mas bastante ainda é pouco recente. Estudado? Já existem estudos, né? Já existem estudos que falam sobre a questão da cocriação de valor, né? Mas ele ainda é um assunto pouco estudado, né? Se for comparar e verificar desde a época que eu comecei a trabalhar com isso, né? Que já fazem, né, praticamente quase 10 anos, para agora, né? Os estudos eles evoluíram, né? Mas evoluíram pouco, né? Evoluíram um pouco. Mas, como disse, é um conceito bastante recente, mas bastante interessante, né? Já que é uma mudança, de uma certa forma, da visão da, entre aspas, ali, antiga criação de valor. Então, é mais ou menos então, essa a situação. Mas explica para nós o que é essa antiga criação de valor e o que é cocriação de valor. Bom, a criação de valor, se a gente fosse falar como um método, algo antigo, era a ideia de que a empresa, né, ou no caso os prestadores de serviço, que precisavam sempre criar valor do seu produto ou do seu serviço para o cliente. Seria, por exemplo, o Invisalign fica fazendo propaganda que o Invisalign é bom, é diferente, que a resina tal fica falando que é diferente, que o clareador tal, é isso. Exatamente. A empresa faz. A empresa que cria valor em relação ao seu produto, certo? Isso, óbvio, ele continua sendo feito. Tá? Aí eu posso chutar que Invisalign vende mais do que periodontia, porque eles são mais habilidosos do que as pessoas que vendem periodontia. Pode ser, né? Como todo novo produto, como um produto inovador, um produto caro, né? Um produto interessante, você tem toda uma equipe de marketing, obviamente, que vai estar trabalhando para que esse produto, né, você mostre que esse produto ele é realmente muito melhor do que o método antigo, com algo diferente. E até podemos falar na questão até do próprio Periodiária. Então, a gente também, de uma certa forma, nós criamos valor para o dentista em relação à questão do periodiária. No entanto, a gente ensina o dentista a co-criar valor com o seu paciente, né, ou com o seu consumidor, no sentido de fazer com que a periodontia seja algo considerado pelo consumidor, pelo paciente, também importante. Então, a partir de que o paciente ele entende que aquilo seja importante também, e ele está ajudando nesse processo, então ele vai falar, não, opa, eu estou fazendo algo que é importante para a minha saúde, que é importante para os meus dentes, é importante para... Então, seria assim, ó, quando eu, Cristina, representante do Periodiário, eu fico falando que periodontia é importante, periodontia transforma as vidas, que a gente consegue gerar valor para o dentista, fazer venda recorrente, estou criando valor. Isso.
E quando eu, dentista, converso com o meu paciente e eu explico até que ele entenda o quanto isso é importante, ele entende que isso é importante, eu criei valor com ele. Quase isso. Então, vamos colocar assim, por exemplo, até na questão do periodiária. Então, você, quando está explicando aos dentistas, as pessoas que estão nos assistindo, o periodiária é um método muito bom. Então, você está criando valor para o seu produto, correto? Então, eles estão vendo isso. Quando eles, né, começam a interagir com a gente, então, por exemplo, eles estão lá assistindo essa nossa live, eles comentam o seu curso. O seu curso, as pessoas elogiam o seu curso e eles sugerem coisas novas para o seu curso. Então, por isso que o seu curso ele é algo dinâmico, ele está sempre sendo alterado, né, no sentido de melhoria. Então, isso está fazendo com que o seu curso fique melhor, que eles que estão fazendo o periodiário também fiquem melhores, então eles estão co-criando valor com você. Tá. Então, é isso que seria o conceito de cocriação de valor. Então, dentro da nossa área, eu falo dentro da área de educação, dentro da área de saúde, são talvez duas excelentes áreas para a questão da cocriação de valor. Eu falo assim, por exemplo, os estudantes. Né? Os estudantes você pode colocar, como eu disse, é o melhor professor do mundo, pode colocar a melhor infraestrutura do mundo, você pode colocar tudo de melhor. Mas se o estudante ele não está afim, né, ele não colabora com você, ele não estuda, como se diz, ele não está presente na aula, então ele não está co-criando valor com aquilo que você está oferecendo. Isso acontece no consultório, daí você tem um consultório bonito, compra equipamento, deixa tudo bonito, e mostra o melhor escovo, faz os melhores cursos, e o paciente não está nem aí, então... Exatamente, então se você não conseguir mostrar valor para ele, para que ele te ajude no processo de criação de valor em relação ao serviço que você está oferecendo, né? Então, ele não está co-criando valor com você. Você está criando valor ao seu produto, mas ele não está correspondendo, ou seja, ele não está co-criando valor com você. Então, da mesma forma, você faz todo um trabalho odontológico, né? Um trabalho seu que você está fazendo. Você fala para o paciente, olha, você precisa voltar... Você é suscetível à doença periodontal. Você precisa voltar a cada 2 meses, ou cada 3 meses. E ele não retorna. E depois que ele volta, por exemplo, daqui 1 ano ele retorna. Aí a boca está toda estourada, está com problemas. Ele não co-criou valor com você, porque ele era o seu paciente, ele voltou com a boca toda estourada, e muitas vezes até ele vai colocar a culpa em você. Né? Ele vai colocar a culpa em você. Sendo que você falou, olha, você precisa retornar a cada 2, 3 meses, ou você precisa higienizar a sua boca de tal forma, ou você precisa tomar o seu medicamento, né? Mas daí, peraí, ele não co-criou valor comigo, ou eu que não consegui co-criar valor para com ele? Exatamente, por isso que a cocriação de valor, ela subentende que são os dois atores, né, dentro desse processo, que é o cliente e é o prestador, né? Então os dois, eles precisam, como é que eu posso dizer? Trabalhando juntos, né? Eles precisam estar trabalhando juntos exatamente para que haja a questão da cocriação de valor. E como é que um dentista pode, por exemplo, co-criar valor com o seu paciente? Bom, aí entra aquela metodologia que foi trabalhada também na questão do periodiário, ou mesmo nos conceitos da cocriação de valor, né, que diz que você precisa, de uma certa forma, demonstrar ao seu paciente, né, a importância dele, né, nesse tratamento, da importância dele. Ele também precisa ser, digamos, corresponsável e valorizado. Então, é aquele lá que, olha, muito bem, né? Você, a cada retorno que ele tem, você precisa... É aquele sistema de que você precisa elogiar, você precisa incentivar. Olha como ficou bom, olha como estava. Você precisa incentivá-lo a todo momento a te ajudar. Então, veja, é uma mudança até um pouco diferente daquela de que uma é você está ajudando o paciente, você está ok, tá? Então, ele precisa estar sabendo disso. Mas ele também precisa estar sabendo de que ele também está fazendo o trabalho correto. Porque se você começar simplesmente dando bronca que ele não fez, que ele fez isso, que ele fez aquilo, que por que você não fez isso, por que você não fez aquilo, é aquele sistema de adulto ou de adolescente, né? Ninguém gosta de tomar bronca. Você tomar bronca... É pedagógico, é infantil, não vai resolver.
Tá. Né? E que estratégias as empresas fazem para conseguir co-criar esse valor para com o cliente? O que as empresas estão fazendo? O que a gente pode fazer? Bom, o que se tem feito são experimentos, né? São estudos realmente específicos, tá? Com diversos segmentos. Então, a gente tem visto estudos, por exemplo, desde de produtos novos, não digo exclusividade de produto, né, mas sim de produtos diretamente específicos para determinados consumidores. Né? Cerveja artesanal, por exemplo. Cerveja artesanal, que foi também, por um acaso, o meu tema do meu pós-doutorado, meu pós-doc, né, minha pesquisa de pós-doc, em que também você é um produto superior, o próprio fabricante e os próprios bebedores, na verdade, eles colocam como sendo algo especial. Né? Seria falar para o consumidor, olha como isso é especial, olha como isso é melhor, olha como isso é mais interessante. É isso? É quase um aprendizado. Assim, a ensinar ele. Ensinar. Seria mais ou menos assim, eu ensinar para o meu paciente que existem procedimentos melhores, eu ensinar para ele que ele retornar periodicamente é mais importante, eu ensinar para ele que se ele quiser uma profilaxia premium, um procedimento mais refinado, ele pode, empresa ou serviço, ensinar para o cliente o quanto tem coisas diferentes, é cocriação? De uma certa forma né? Assim Desde que o paciente entenda e faça, porque se ele não aderir, se ele não fizer, significa, entre aspas, que ele não está cocriando valor com você. Ou seja, existem todos os aspectos aí, que são as bases da cocriação de valor, que é a questão, por exemplo, da confiança, que o dia, por exemplo, que o paciente ele perde a confiança com você, ele deixa totalmente de cocriar valor com você. É uma base. É uma base. Então, por exemplo, pode ser enganoso eu dizer que, olha, eu vou fazer isso, vai fazer aquilo, vai acontecer, e daí... Exatamente. E aí era só propaganda enganosa e acabou-se o relacionamento com o cliente. Com certeza. Né? Então, essa é justamente a grande base da questão da cocriação de valor. Uma das bases, né? Que é a confiança. Isso tem tudo a ver com a odontologia, porque sem confiança a gente não tem paciente, ponto final. Né? Porque daí não funciona. Não, é que tem que pensar que é o seguinte, tá? Você vai ter paciente, só que esse paciente ele não retorna mais, entende? Quando ele perde a confiança. O paciente ele chega até você, ele chega até você, tá? Mas a base, no caso do periodiária, é da venda recorrente, ou seja, na verdade não é somente venda recorrente, porque às vezes venda recorrente pega mal, né? Alguns consumidores, alguns pacientes acham, ele está tentando vender, né, alguma coisa que é só para a pessoa voltar. E não é isso. A ideia é justamente que o paciente ele retorne nos períodos corretos, para que ele não tenha problemas na sua boca, né? Não tenha problemas de saúde em relação à sua boca. Então, a partir de que você conseguiu convencer o seu paciente de que isso é importante, de que isso é a base do seu serviço, do seu trabalho, tá? Ele vai retornar, assim como a gente faz aquelas analogias relacionadas ao automóvel. Se você não cuidar, o carro, uma hora ele vai quebrar. Tem um período que você precisa retornar, que seja ele, que é por exemplo, o automóvel, geralmente a cada 10 mil quilômetros, ou pelo menos uma vez por ano, a cada ano, você precisa levar o veículo para fazer revisão, certo? E veja, carro, você tem muita gente que usa todo dia. Então, tem muitas vezes que você precisa fazer a revisão a cada 6 meses. Por exemplo, naquele período que você viajava bastante, a gente levava o carro, acho que para revisão a cada 4, 5 meses. O carro ia para revisão. Então, da mesma forma, o paciente que é suscetível tem que pensar que todo mundo come todo dia. Individualizado, né? Exatamente. Cada carro é diferente, cada situação são diferentes. Então, o paciente também. Cada paciente é diferente, cada situação do paciente é diferente. Agora, se você fazer uma mesma receita para o paciente sempre falar, olha, você tem que voltar a cada 3 meses, não vai dar certo, tá? Porque o dia que ele perder, ele ficar vamos imaginar, você fala, olha, ele precisa voltar de 3 em 3 meses, tá? E ele fica 6 meses e não acontece nada na boca dele, certo? Não acontece nada na boca dele, então o que significa? Ele vai falar, pô, essa dentista tá me enganando, né? Isso não é para mim.
Quer dizer, eu tô há 6 meses sem ir e não aconteceu nada na minha boca. E vamos dizer assim, talvez ele precisasse, mas ele não consegue entender, e isso significa que não co-criou valor com ele. Ele não entendeu o valor. Vamos dizer, eu disse para o paciente que é diabético, forma cálculo, ele tem que voltar daqui 3 meses. Aí daqui 3 meses ele parou e pensou, não tem nada, então não vou. Então se ele parou e pensou, não tenho nada, eu, prestadora de serviço, fui incapaz de co-criar valor no meu serviço nele. É isso. Exatamente. Né? E você tinha falado uma coisa assim, se co-criação de valor tem uma base chamada confiança, talvez antes da gente começar a falar em recorrência do paciente voltar, talvez antes a gente tenha que fortalecer essa base chamada confiança. E aí, assim, confiança no dentista é uma coisa que se constrói, né? Vai fazer, tem que dar resultado, tem que ficar bom, tem que valer a pena, senão vira essa coisa, consumi uma vez só, comprei uma vez só, paguei uma vez só e nunca mais volto naquele serviço, nunca mais compro esse negócio, não resolveu, né? Exatamente. Ou achei, daí eu que falo sobre valorização, de cobrar um preço maior do que vale. Aí os dentistas perguntam assim para mim, professor, me dá uma tabela de preço, quanto que se cobra? Aí eu vou chutar e cobre R$300, mas às vezes não vale. Falou assim, nossa, que caro, né? Não valeu a pena. E aí nunca mais ele volta. Não volta, né? Como se diz, o consumidor, o paciente, ele precisa ver, né? Ele tem que como o serviço, ele é algo intangível, né? Ele é considerado intangível. Então, o que acontece? Você só vai conseguir, o paciente, ele só vai conseguir perceber a questão do seu tratamento, do seu serviço, após o tratamento. Mesmo durante, ele não percebe. Você vai conseguir só mostrar para ele o após. Então, para isso, você tem algumas ou até diversas técnicas, né, nesse sentido, que é possível você mostrar ao paciente como estava ou como ficou, né? Então, isso precisa ficar evidente. É por isso que, muitas vezes, a primeira impressão inicial do paciente é o consultório bonito, o consultório limpo, a questão da segurança, e etc, etc. Tá? E são aspectos tangíveis, que o paciente, ele entende logo que ele entra. É por isso que, às vezes, acho que já aconteceu com quase todo mundo, quando às vezes você entra num restaurante, você vê um restaurante muito chique, você vai entrar, você vai verificar e falar, nossa, ele vai ser talvez um almoço ou um jantar bastante caro e o serviço vai ter que ser excelente. E a comida também. E a comida também. Então, e quando você paga, quando você sai de lá muitas vezes, algumas vezes, acho que talvez a gente foi em poucos desses restaurantes, já que a gente mora numa cidade menor, né? Quando a gente tem a oportunidade de ir num grande restaurante e mesmo que a gente paga caro, a gente sai de lá falando, nossa, que maravilhoso, que comida Valeu boa, a pena. que ambiente, que ambiente legal. Nossa, como eu fui muito bem atendido. Como eu gostaria de voltar lá novamente, certo? A gente tem tudo isso. O dentista, ele é algum lugar que a gente chama até de serviço indesejável. O paciente, os clientes, eles não vão querer voltar, né? Quem é que quer voltar para o dentista? Ninguém quer voltar para o dentista. Então, por isso que a ideia de cocriação de valor, ela tem muito a ver, ou ela tem que ter muito a ver com a profissão da área de saúde, de que o paciente, ele precisa estar claro para ele que ele está retornando, né, até porque, né, ele vai ter menos problemas, ele vai ter que voltar menos ao dentista, ele vai ter menos problemas com o dentista, ele vai gastar menos com o dentista. Então, esse valor que ele está pagando, um pouco a mais, tá? O resultado do excelente atendimento que ele teve, da excelente processo do tratamento, né, que ele teve, e que ele não vai precisar voltar sempre. Então, e isso, essa cocriação, ela precisa ser ensinada, então. Ensinada, comunicada, transmitida. Se não ensinar... Ela precisa ser ensinada tanto para o dentista, na verdade, porque o dentista, alguém precisa falar para ele, porque o dentista, eu lembro, né, quando você saiu da universidade, ou quando eu vejo, né, os seus alunos da área de odontologia, eles foram pouco ensinados dentro da área de administração. E eles têm, eles têm a intercorrência de trabalhar muitas vezes
com aquilo que o pessoal acha que dá dinheiro. Eu lembro até hoje, né, que era a questão da implantodontia, a ortodontia, que sempre daí foi pensa que os, dá dinheiro, né? aí vai lá, vira fio empregado da clínica, a clínica paga um percentual merreca da pessoa e não é isso, né? Então, mas veja o detalhe, são duas coisas interessantes. A implantodontia, ela é uma coisa cara, certo? É uma coisa cara, então ela tem um valor, não digo valor agregado, mas ela tem um valor, um preço alto, né? Ela tem um preço alto e que, de uma certa forma, dá um retorno, até também por questões do risco, né? Que o dentista corre, né? Quando vai ter algum problema, alguma intercorrência. Então, realmente, você tem uma questão do risco e você vai ter que ter um retorno em relação a isso. O retorno ele é alto nesse sentido, mas se der algum problema, também o dentista pode ter um problema sério em relação a isso. Você já foi, você é perita, por exemplo, judicial, né? Você já viu que já é um problema. Você teve que dar parecer, por exemplo, perante de outros dentistas, né? Problemas que aconteceram com outros dentistas. Mas espera aí, ó. Só para resumir algumas coisas, seria dizer assim, que co-criar valor poderia criar analogia, então, do restaurante, que co-criar valor, porque o restaurante não precisa falar, oi, eu sou bonito, ele é bonito e pronto, né? Mas co-criar valor é todo o conjunto do que o restaurante tem, do que ele mostra, que é bonito, do atendimento, da comida e tudo mais, que é a mesma coisa do consultório odontológico, que é a aparência, que é o atendimento, a técnica do dentista e tudo mais. Aí depois, com tudo isso, o dentista vai ensinar, ou vai comunicar, ou vai transmitir o valor que o trabalho tem. E se ele não conseguir transmitir, não tem valor. Não só isso. Não criou valor. Quando o cliente, vamos imaginar no restaurante, quando ele responde a você, ou seja, ele chega para o restaurante e falava, olha, nossa, sua comida estava maravilhosa, né, o atendimento estava legal, mas olha, o banheiro tinha lá um sabonete que estava com o cheiro dele, não é muito legal, entende? Veja, o cliente ele está interagindo, está ajudando você a criar um produto produto melhor. Doutor, esse ultrassom dá choque. Doutora. Isso. Então, a gente tem que agradecer a reclamação, muitas vezes. Reclamações e as críticas. Exatamente, porque isso significa que ele está. Porque o pior cliente é aquele que ele não fala nada. E vai embora. Ele vai embora, entende? E pior, ele fica falando depois. Ele chega assim e fala assim, nossa, eu fui naquele restaurante. Ele não elogia a comida estava maravilhosa, entendeu? A comida estava maravilhosa, o serviço estava excelente, tá? Mas ele não vai falar da comida maravilhosa, ele não vai falar, às vezes, do negócio excelente. Ele vai falar que o sabonete lá tinha cheiro ruim. Ele falou que ele pagou uma nota e o sabonete lá, nosso sabonete tinha um cheiro horrível. Então, isso não é co-criar valor com o restaurante, né? Co-criar valor com o restaurante é você... até aquele sistema que o pessoal fala na área de recursos humanos, né? Que você precisa elogiar em público e criticar no particular, né? Mas as redes sociais, elas têm feito um papel bem complicado, né? De uma certa forma, para todo mundo. Tudo bem, mas ela ajuda. Se o cliente criticou, ele se importa, ele quer que você melhore, né? Senão, ele talvez não criticaria para você. E seria assim, ó, para periodontia, seria só o dentista, na cadeira que posso criar valor para o paciente, ou haveria alguma outra forma de criar valor também, co-criar valor para com o paciente, que isso é importante, que é tudo mais. Que mais que uma periodontia podia fazer? Você tem, né, todo um sistema, né, de educação para o paciente, né? Rede social, fazer videozinho explicando, fazer post falando, ter equipe de dentista falando, que é importante. Isso ajuda, como eu disse, mas o que você vai descobrir é que, especialmente no caso da saúde, é você com o seu paciente. Até, acho que o próprio método periodiária, ele trabalhou justamente essa situação do dentista com o paciente, que apesar da rede social ajudar, apesar de
literatura ajudar, apesar de um monte de coisa ajudar, tem muita coisa que não está, que o paciente não sabe, né? Ele não sabe e o dentista precisa comunicar a ele, certo? Então tá bom, até por exemplo, é comunicar. Se falhar em comunicar, melou a história. Exatamente. Né? Inclusive, é uma das outras, digamos, bases, né, de uma certa forma, da cocriação de valor. Comunicar? Né? Ela tem alguns aspectos, aí teria que pegar quase que a minha tese inteira, né, para poder explicar tudo isso. Né? Mas ela tem algumas bases, né? De ensinar. Bases. Então, por exemplo, assim, ó, por que alguém compraria... Uma delas é o diálogo, que a gente chama, que é a comunicação, é o diálogo, né? Não, mas comunicar, às vezes, é ficar blá, 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 blá falando. Então, o diálogo eu converso, vejo se o meu paciente entendeu, o que você achou disso, e ele me responde, eu converso com ele, deu para fazer, como é que foi, usou interdental, parou de sangrar o seu dente. Isso. Isso. Exatamente. Né? Porque se fosse assim, eu gravava um vídeo e ficava disparando vídeo de técnica de fio dental, mas isso não funciona. Aí, sabe outra coisa que não funciona? Muita gente pergunta, e eu já usei, termo de consentimento para o paciente. Já fiz 1000 termos, e aí eu dou o termo para o paciente, tudo isso para economizar o tempo de conversa, porque na pério é muita conversa. Aí dou. Isso não funciona. Talvez porque falhe nessa coisa chamada diálogo. Sabe por que não funciona? Por um motivo muito simples. As nossas pessoas que estão nos escutando. Vocês leem aqueles termos que vocês assinam quando vocês compram o app, ou quando vocês assinaram o Facebook, ou quando vocês pegaram o YouTube, né? Vocês já leram aqueles termos todos e deram o ok, ou simplesmente pegaram e deram ok? Pouca gente imagina, lê. É a mesma coisa. Pouca gente lê. E o que me faz pensar nesse tempo, nesses dias cibernéticos, que as pessoas estão precisando muito de interação humana. O paciente, cliente, todo cliente, ele gosta de atenção, de conversa. Então, uma das estratégias do Peridiária é economizar o tempo clínico para sobrar mais tempo de conversa. Não é fazer mais rápido, porque não é porque vai ser mais rápido que a gente vai conseguir fazer melhor. Economizar o tempo para mais conversa, porque significa que quanto mais diálogo, mais confiança, mais valor. Assim como é um tratamento diferenciado, você precisa mostrar que é um tratamento diferenciado. Então, é dessa forma, especialmente os primeiros atendimentos. Os primeiros atendimentos, né? Especialmente, talvez até o primeiro atendimento, às vezes o principal. Ele precisa ser no método correto. O mais importante, né? Importante. Agora, assim, vou falar outra coisa. Os dentistas, eles falam que os outros dentistas não valorizam a pério. Ninguém valoriza pério, cirurgião não valoriza pério, ninguém acha importante a pério. Então, penso que caberia um trabalho de cocriação de valor para com os outros dentistas nos mesmos moldes. A comunicação com outros dentistas, a conversa com outros dentistas. Aí, de que forma? Uma das formas, já falei em algum lugar, é você promover pequenas reuniões científicas e você dizer que você está fazendo um curso, que você está estudando, que você tem coisas novas para fazer. Porque, então, tudo que você está falando aqui, meio que ele se base na exposição das vantagens, na conversa, no mostrar o que é, né? Com certeza, porque assim como se o paciente, se o próprio dentista ele não valoriza, e o próprio dentista muitas vezes desconhece as novas técnicas, os novos sistemas dentro da área de periodontia, ele não vai valorizar. Então, se o próprio dentista não faz isso, imagina um paciente que desconhece menos ainda. Isso. Então, por exemplo... Isso não existe lógica, né? A mesma coisa de você querer vender papel para fabricante de papel. Você quer vender papel para consumidor de papel. Mas, né, o fabricante de papel, ele precisa entender que papel é importante. Os outros fabricantes de papel, eles precisam entender que o ramo de papel é importante. Então, é a mesma coisa na questão da odontologia. Seria assim, comunicar para criar uma necessidade, e a partir dessa necessidade criada, aí você vender. Por exemplo, alimento orgânico, né?
alimento orgânico, comida orgânica, tomate orgânico, cenourinha orgânica, batatinha orgânica, é caro, pequenininho, feinho. E aí, na verdade, quem cria valor são as nutricionistas, os médicos que falam que isso é importante, que é importante, que é importante. Então, assim, quando tem isso, a pessoa vai pensar em comprar. Mas não é. O dentista, às vezes, ele fica falando que o paciente não valoriza, que ninguém valoriza, que ele só quer vir aqui quando quer arrancar o dente. Mas daí o dentista fica se queixando, fica se lamentando, fica se vitimizando, quando, na verdade, ele tem que ter um papel ativo em criar valor. Assim como ninguém nasce sabendo o valor de uma cerveja artesanal, ninguém nasce sabendo o valor de uma cenourinha orgânica, e ninguém nasce sabendo o valor de uma boa periodontia. Exatamente. Você precisa ensinar. Ninguém nasce sabendo que carro tem que levar para revisão, e a equipe de marketing das concessionárias é muito hábil em ficar dizendo para a gente o quanto isso é importante. E como nós, dentistas, desconhecemos de marketing, a gente não faz marketing e se dá mal. E cocriação de valor é um conceito de marketing, né? De uma certa forma, sim, com certeza. E o legal, assim, nós estamos falando aqui de fundamentos, nós não estamos falando de diquinha, o fundamento. Então, a cocriação de valor tem que estar em tudo, né? Ela tem toda, como você disse, um fundamento. Existe todo um fundamento que fala o que é cocriação de valor, como ela deve ser, não digo implantada, mas é como ela acontece. E como ela é implantada, obviamente, não existe, porque ela não é um método. Ela já não é um método. Seria ideal que eu pudesse criar um método que pudesse ser implantação de cocriação de valor. Quem sabe até eu consiga, né? Mas não é bem essa situação, até porque cada empresa é diferente, os seus consumidores são diferentes, eles respondem de forma diferente. Agora, assim, deixa eu viajar um pouquinho assim. Quando tem uma grande clínica, e esta grande clínica faz bastante divulgação, faz bastante marketing, fixa bastante a marca, faz propaganda na televisão, isto é uma criação de valor. Isso. E quando eu, no meu consultório, estabeleço um diálogo, faço um trabalho confiável, é uma cocriação. Isso quando a cocriação acontece, né, não é somente quando você faz, mas sim quando o consumidor, no caso o paciente, responde. Entendi. Então, por exemplo, precisa, isso, como eu disse, são duas coisas que precisam estar juntas. É uma moeda de duas faces. Exato. Assim como existe o ensino e aprendizado, às vezes tem um professor que ensina, mas só ninguém aprende o que ele ensina. Então, não funciona. Não funciona. Então, por exemplo, se o dentista quer criar, ele precisa conseguir transmitir esse valor e ele precisa se certificar que este jeito que ele está transmitindo o valor vai ser entendido, porque senão não existiu, isso, né? Exatamente. Assim, a moeda de duas faces, né? Exatamente. Agora, minha pergunta para você é assim, se eu, consultório pequeno, esta minha cocriação de valor pode ser mais poderosa do que um marketing criado de uma empresa? Não tenho dúvida. Verdade? Eu não tenho nem dúvida disso, porque a cocriação de valor, ela tem uma questão até muito de proximidade entre a questão. Então, ela funciona muito bem com consultórios pequenos. Por exemplo, a cerveja artesanal, ela é de uma fabriqueta de fundo de quintal. Isso, ela pega todo um pequeno público especial, ela cobra 10 vezes mais, às vezes, porque do preço. A minha cenoura orgânica é... Exatamente. O meu bolo caseiro é assim como a minha periodontia pode ser única. É única, naquele local, naquela cidade, só você faz aquilo, ou só... então tá o poder aí. O poder está ali, exatamente. As grandes empresas, elas têm dificuldades maiores de fazer esse tipo de serviço. Porque elas são grandes. Porque elas são grandes, elas não têm como trabalhar essas questões específicas de cada consumidor. O que no caso do consultório e no caso das pequenas clínicas, ela cabe como uma luva. Ou seja, se você tem um consultório pequeno, ou pode até ser grande, né? Mas pode. Mas o conceito de grande para a gente é algo assim. Se eu fosse considerar uma grande clínica, né, seria algo assim de 10 para 10. Não importa se seja grande ou pequena, esse conceito pode ser aplicado. Mas ela consegue ter o poder de uma grande, porque
este processo de cocriação de valor pode conseguir amplificar, pode conseguir fidelizar muito mais fortemente, vai conseguir criar mais valor, porque aí é isso que eu faço do Pério Diária, né? É uma pério única, só você vai fazer, ela é maravilhosa, ela é sem dor, quem perdeu os 3 episódios tem que assistir, ela é agradável, ela é uma experiência agradável, ninguém nos arredores faz, pronto. Cocriei valor dentro do meu consultorinho pequenininho. Essa que é a ideia. Essa é a grande ideia, essa é a grande sacada, talvez, dentro da área de odontologia. Porque você fazer algo que todo mundo faz, é óbvio que você não vai conseguir agregar, né? Agregar valor e fazer com que haja um engajamento por parte do paciente. E isso acontece especialmente em cada um desses produtos especiais. Você tem um público específico para quase tudo, né? Para quase todas essas cervejas especiais, tanto que a gente chama de cerveja artesanal, mas ela tem um nome que o pessoal chama de cerveja especial. Tudo bem, nossa. Né? Veja o nome, olha que interessante, cerveja especial. Por que você vai cobrar uma cerveja que custa tanto, se lá tem a latinha tal, né? A latinha que custa não sei quanto, né? Então, e as grandes, elas já estão, se a gente for pensar, vamos pensar em cerveja, né? As grandes cervejarias, elas já estão tentando combater. Então, para quem toma um pouquinho de cerveja, né, já vai verificar, por exemplo, que as grandes cervejarias estão oferecendo cervejas, digamos, diferenciadas, né, com um preço muito menor, justamente até, né, para poder combater as cervejas artesanais, essas cervejas artesanais. Mas para os puristas, né, para quem realmente entende, né, dessa questão da cerveja, não está, digamos, continua fiel, né, as suas convicções. Então, ele não troca. Na verdade, ele troca só que pouco. Assim, ele não troca, só que a experiência tem que continuar sendo boa, a confiança tem que ser mantida, que o serviço é confiável, que o produto é confiável, que o produto continua bom, que o atendimento continua bom, né? Isso, exato. Essa troca, né, essa experiência, ela precisa continuar. Ela tem que ser, como diz, é uma experiência. É uma experiência, então isso é importante. Então, a metodologia do Pério Diário é como se fosse uma experiência. Isso. É isso que você está vendendo. Na verdade, ao seu paciente. É a única forma de conseguir 2 coisas: valorizar o nosso trabalho e fazer a transformação no paciente. Porque até então tudo que a gente aprende ainda, a instrução de higiene, ensina, mas não sei se ele aprende, não sei se ele entende, né? Uhum. Pessoal, eu quero saber, ninguém me perguntou nada, tá? Quero uma pergunta. Tem uma pergunta aqui que eu quero ver aqui, ó. Então, no consultório, eu mostro o valor ao paciente e tenho que receber outros valores que melhorem com o que eu dei? Espera só um pouquinho, no consultório, eu mostro o valor ao paciente e tenho que receber outros valores que melhorem com o que eu dei. Será assim, não é bem que você vai receber outros valores. Esse valor que a gente está dizendo tem a ver com a resposta que o paciente te dá. Se quando no retorno ele te dá as explicações do que ele fez, se quando você pergunta o que está acontecendo com ele te responde. Por exemplo, assim, cocriação é assim, eu fui lá, o paciente veio, expliquei, contei as histórias que eu explico no episódio 2 lá, contei todas as histórias, pronto, dei orientações, ele foi embora. No retorno, ao invés de eu ficar dando uma bronca nele, você não fez, eu pergunto se ele fez, e se ele fala se ele não fez, eu pergunto por quê, estabeleço um diálogo, então, né? E entrava, então, uma conversa para entender o que é que não foi entendido, o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar. E quais foram as dificuldades que ele teve. Porque o que ele gostou dos produtos que eu indiquei. Porque muita gente, por exemplo, né, eu lembro, né, quando a gente conversava, né, você falava, olha, tem gente que tem dificuldade com o fio dental, né, por mais que você ensine, a pessoa não tem habilidade para a utilização do fio dental. Aí eu lembro que você que até criou uma live da importância, né? Na época até acho que foi não sei se um artigo, alguma coisa da questão do fio dental. E depois, mais tarde, que apareceu um outro artigo, né, falando que o fio dental não era
fator cadeirante, alguma coisa assim, que as pessoas ficaram todas, mas como que eu tô a vida inteira eu falei pro meu paciente utilizar fio dental? Não, vou explicar isso aqui cientificamente. Então, na verdade, assim, a gente fala do fio dental, fala. E aí, num dos do artigo de consenso da Federação Europeia, a Federação Europeia falou que fio dental não é mais padrão ouro e que fio dental só é bom para quem tem papilas íntegras, mas que pode sim usar escova interdental, pode sim usar irrigador. Mas o que a gente está falando aqui é que a gente pode ensinar o fio dental, e daí no retorno a gente entende que a dificuldade dele foi no fio dental. E com base nessa dificuldade, a gente oferece outras soluções melhores, talvez, para ele. Então, por exemplo... Veja a felicidade que talvez o paciente vai ter. Nossa, tem outro jeito? Tem outro jeito? Nenhum dentista... Eu já devo ter ouvido, talvez eu já tenha ouvido, mas nenhum dentista me disse. Nunca me disse isso. Isso. Né? Acho que algumas vezes eu já ouvi você falar para mim assim, que ninguém nunca falou isso para mim. Alguns dentistas, alguns pacientes seus, né, e até de alguns dos alunos, né, do Perdiária falam, nossa, tem um monte de paciente que fala para mim que nunca tinha ouvido falar disso, que já tinha ido a inúmeros dentistas e que nunca, olha a palavra, hein, gente, nunca tinham me dito isso. Agora, sim, quer saber o nunca? O nunca é o paciente que tem implante e ninguém nunca explicou que tem manutenção do implante. Eu falo para todo mundo aqui que segue o Periodiária a oportunidade de orientar esse pessoal. Agora, vamos pensar assim, tudo que a gente falou sobre a cocriação de valor, e quem está chegando agora vai poder reassistir desde o começo, porque ali a gente fala sobre o que é e o que não é, o que é criação, o que é cocriação, quais os conceitos. Mas, por exemplo, imagina a gente co-criar ou construir junto com o paciente a importância da manutenção preventiva no implante. Aí, de novo, também, a importância da manutenção preventiva para quem usa aparelho ortodôntico, para quem tem prótese dentária, para quem tem prótese fixa, para quem tem câncer, tanta gente está tendo câncer. Então, é infinito e é tudo que o dentista está deixando de fazer. Está deixando de fazer. Por exemplo, eu não tenho implante, tá? Mas os meus pais têm. Para eles, ninguém nunca falou para eles, nunca, nenhum dentista tinha falado para eles que criava cálculo no implante. Ninguém nunca tinha dito para eles. Ninguém explicou. O dentista foi lá, colocou o implante, certo? Custou caro o implante, até porque eles são de outra cidade, é por isso que a minha esposa não colocou, né? Não foi ela que colocou, mas o dentista não falou para eles. Então, vamos colocar uma coisa assim, ó. Na odontologia, talvez a gente esteja muito acostumado com o procedimento técnico, com muito método, com muito protocolo técnico. Então, uma coisa é o protocolo técnico, que é importante, mas a administração é uma área humana. E há isso que pode ser assim, um superpoder para o dentista, que é co-criar valor, que é criar valor, construir valor junto, através de confiança, através de diálogo entre alguns preceitos. O dentista pode fazer e ele pode construir uma marca, uma fidelização, uma recorrência muito mais poderosa do que o dentista da esquina, a super clínica da esquina. Eu vejo muito assim, os dentistas falarem que tá difícil, porque os tubarões estão devorando os peixinhos dos consultórios pequenos. Então, existe a possibilidade de não ser assim, desde que a pessoa consiga construir valor de outras formas, que é tudo isso que eu ensino no Periodiária. E que não vai ter um protocolo, porque conversa não tem diálogo, não tem protocolo. E não só isso, porque cada paciente, ele é único. Então, cada um, você que vai entender, né, as situações de cada paciente, né? Você que vai precisar saber quais são, digamos, os desafios que esse paciente tem. Né? Se ele tem problema de mobilidade, se ele precisa retornar de uma forma mais constante ou menos constante, se ele tem uma boa higiene ou não, né? Se ele tem condições, né, em relação a condições tanto financeiras como de tempo. Isso, aqui que entra o diálogo. Você tem condições, você quer fazer implante, você quer extrair, você quer uma ponte móvel, você quer colocar aparelho, você quer faceta, o que você quer? O dente está com um prognóstico duvidoso, quer extrair, quer manter, quer fazer conter.
tudo é um diálogo, uma construção. E é por isso que a periodontia, se ela ficar muito protocolizada, não traz solução. Porque é uma área onde a gente consegue conversar, dialogar, né? Exatamente, até mais do que, às vezes, a medicina ou outros. Mais porque a gente tem tempo clínico, a gente tem tempo de cadeira, né? A Joana falando, muitos pacientes com implante que recebo se surpreendem quando digo que precisam de manutenção e cuidados com implantes diferenciados aos dentes naturais. A Joana foi minha aluna da graduação. Bom te ver, Joana. Bom te ver. É bem isso mesmo, Joana. É interessante como os dentistas, até os implantodontistas, eles não informam. Eles não informam isso ao paciente. Isso quando, não sei, né? Posso talvez estar enganado. Isso quando eles talvez não saibam. Não sabe. A questão de que a periimplantite, né? É um problema seríssimo. Né? Talvez até mais agressivo até do que isso, eu estou sabendo disso porque eu vejo, eu escuto as lives, eu vejo os posts, então eu tenho só por isso que eu sei, tá, gente? Não foi nem combinado, não, mas é por isso. Então, pessoal, assim, em resumo, para a gente encerrar, entendam que criar valor criar, anunciar valor é diferente de co-criar valor. Que construir valor, criar valor junto, e essa cocriação de valor, ela é a coisa mais poderosa que a gente pode ter. E que ela foi uma das bases dessa construção, desse jeito de trabalhar, que é o periodiária, que a gente tem conseguido um ticket alto. É por isso que os dentistas periodiária conseguem subir o preço da manutenção cada vez mais, porque isso se torna valoroso, se torna importante, e a gente está construindo isso daqui junto. É por isso que esse retorno é importante, e a gente trabalha na verdade, na ética, e é para que a gente não tenha confiança arranhada. Então, a gente tem um paciente que gosta da gente, que é fiel, e a gente faz de toda a odontologia uma experiência, da periodontia uma experiência, e é isso que a gente quer do periodiária. Lembrando que o periodiária está com as inscrições abertas por pouco tempo. A gente tinha um super bônus 24 horas, que não é que tinha, que tem, porque bugou o sistema ontem e a gente espichou por mais um pouquinho, então vai ficar até a meia-noite de hoje. E o periodiária, ele é único, porque tudo aquilo que tinha acumulado de conhecimento científico não bastou para conseguir resolver a periodontia, e a periodontia continuou desvalorizada. E a forma de valorizar, porque todo mundo sabe o valor de um dente branco, todo mundo sabe o valor de um dente que come, e que são coisas visíveis, que são coisas facilmente perceptíveis, mas o paciente não sabe o valor de uma gengiva que não sangra, ele não sabe até o dente ficar mole. E é por isso que a cocriação tem tudo a ver com a periodontia, e é isso que a gente acaba fazendo no periodiário. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse tema. Escreve aqui, gostei, não gostei, quero mais, não quero, que a gente coloca, tá? Então, acompanhe os novos conteúdos, inscrições abertas do Periodiária, e amanhã, 7h40, tem live de novo, tá bom? Então, queridos, muito obrigada e até mais.